A paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para aprendermos nesta quinta lição. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a identidade do Espírito Santo de Deus. Mas também quero te cumprimentar com a paz do Senhor, que você possa aproveitar bastante desta aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e, à medida do possível, nós vamos responder, tentar responder para você a sua dúvida. E falar do Espírito Santo de Deus, como nós já dissemos nas aulas anteriores, também é pela fé. Ele ocupa o terceiro lugar na Trindade, mas isso não quer dizer hierarquia. É como ele foi apresentado na fórmula batismal por Jesus Cristo. Jesus disse: e que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. E o nosso pastor Antônio Gilberto, ele fala que para nós falarmos do Espírito Santo, nós precisamos ter reverência e temor para não pecarmos contra o Espírito Santo de Deus. Mas é uma lição maravilhosa. E falar sobre o Espírito Santo de Deus realmente para nós cristãos é uma maravilha, é uma bênção, e é uma honra para nós podermos falar do Espírito Santo. E nós vamos tratar de um assunto que ele é difícil. A Trindade não é um assunto de muito fácil compreensão, infelizmente, porque surgem tantos hereges e tantas heresias, porque a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. Então, falar sobre a Trindade realmente não é fácil. Por que não é muito fácil falar do Espírito Santo? Porque ele não fala de si mesmo. Está registrado em João, capítulo 16, versículo 13. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiará em toda a verdade e ele vai falar tudo que tiver ouvido e tudo o que ele recebeu. E tudo o que ele recebeu de Jesus Cristo. E Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, ele nos adverte que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. E toda palavra contra o Filho do Homem será perdoada, mas palavras contra o Espírito Santo não serão perdoadas, nem neste século, nem o vindouro. Então, realmente precisamos de muita reverência e de muito temor para falar do Espírito Santo, para falar das suas obras e para falar da sua pessoa. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O dicionário teológico diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Jesus, que dá da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a única oportunidade que o homem tem de alcançar o perdão. Está na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós vamos falar sobre a identidade do Espírito Santo. Então, o que é identidade? Identidade são características que distinguem uma pessoa ou coisa e por meio das quais é possível individualizar esta pessoa. É a fé que nos faz crer no insondável mistério da Trindade. Um único Deus que subsiste em três pessoas distintas e com funções diferentes, que são coiguais e coeternos. O Espírito Santo
não é rigorosamente um nome como apelativo, e sim um título descritivo da sua natureza. Espírito é a natureza dele e a sua missão principal nesta dispensação da igreja, santo, isto é, a missão dele é nos santificar. Além disso, ele habita em nós e, portanto, as suas operações, elas são invisíveis. Nós não vemos o Espírito Santo agir, nós sentimos o Espírito Santo agir e vemos o resultado da sua ação na vida das pessoas. E ele trabalha bem dentro do nosso íntimo. Então, somente eu e você podemos ver o agir do Espírito Santo dentro de nós. É o campo que ele trabalha, é o nosso íntimo. Alguns hereges o descrevem como uma força, um vento ou um fogo, e nós sabemos pela palavra de Deus que nada disso é verdade. O Espírito Santo, ele é Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, e em Atos, capítulo 5, no versículo 4, quando Pedro, ele diz para Ananias que ele não tinha mentido aos homens, mas ele tinha mentido ao Espírito Santo, e que o Espírito Santo é Deus. Para o cristianismo, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. Está em Salmo 139, do versículo 7 ao 12, e também Efésios, capítulo 4, e no versículo 30. E também outros versículos que nós vamos falar daqui a pouco dentro dessa lição. E o nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16. Paulo, ele faz uma advertência para os leitores, da sua carta. Ele fala: olha, nós somos templo do Espírito Santo. Você não sabe disso, que você é templo e morada do Espírito Santo? Nós guardamos um tesouro em vaso de barro. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, nós não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira e nem fazer do nosso corpo o que nós bem entendermos, pois ele pertence a Deus. Ele é morada do Espírito Santo. Não podemos participar do modo ímpio da nossa sociedade viver. O templo de Deus, ele não pode se conformar com a maneira que a sociedade nossa hoje está vivendo. Nós devemos ser santos, isto é, devemos ser separados. Devemos rejeitar toda forma de imoralidade, porque Deus, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele estava presente na fórmula batismal, em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus ensinou, como deveria ser batizados os novos crentes. No versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo escreve agora que o ministério é o do Espírito Santo e que este ministério, ele é de muito maior glória do que o ministério da morte, isto é, a lei de Moisés. Hoje, se alguém fala com a igreja, este alguém é o Espírito Santo de Deus. Se alguém convence alguém do pecado, este alguém é o Espírito Santo de Deus. E se alguém pode nos santificar, este alguém é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Somente mediante a nossa fé em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Sem crer em Jesus, sem aceitar Jesus como autor e consumador da salvação da nossa fé, é impossível alguém receber o Espírito Santo de Deus, porque ele testifica de Jesus
e ele fala as coisas que ele ouviu de Jesus. Nós temos recebido, veio da parte de Jesus. Somente por intermédio do Espírito Santo nós nascemos de novo, que são perdoados os nossos pecados. Todos os benefícios redentores em Cristo vêm por intermédio do Espírito Santo de Deus, porque Ele é que nos convence que estamos em pecado e que precisamos do perdão que vem da parte de Deus. Então, todos os benefícios redentores de Cristo vêm por intermédio dele. É Ele que transmite as bênçãos de Cristo e a sua presença em nossas vidas. Jesus Cristo, Ele está conosco por intermédio do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem da vitória na cruz, do juízo do atual mundo e do juízo do mundo futuro. Ninguém tem esse poder. E esta é a função, é o ministério do Espírito Santo de Deus. Ele estava presente na criação. Ele esteve presente em todas as eras. Se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo, ele está presente. Ele é o nosso Consolador. O apóstolo Paulo, ele não valorizava o conhecimento da letra depois que ele conheceu a Cristo, mas ele valorizava a inspiração divina. E como é lindo nós vermos os homens comuns, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens, eles entenderam a doutrina da Trindade, sem precisar de estudos, de escolas de teologia, frequentar uma escola de rabinos, mas eles usaram apenas a fé. Qual a explicação? A fé é crer na inspiração divina, é crer no Espírito Santo de Deus, que, como ele falou no passado, ele fala até hoje nos nossos dias. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele revelou o Pai. Já aprendemos isso quando Filipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai para eles. E Jesus disse: olha, vocês ainda não o tendes o visto? Eu estive com vocês todo este tempo. Quem vê a mim vê o Pai. E eu e o Pai somos um. Então Jesus, quando esteve aqui, ele revelou o Pai, que eles eram um e que ninguém viu o Pai senão o Filho. Lá no Antigo Testamento, Deus disse que se alguém visse a sua face, não viveria. Está em Êxodo capítulo 33 e 20. E muitos viram a Deus revelado em Cristo. As pessoas daquela época tiveram esta oportunidade maravilhosa. E o Espírito Santo, hoje, ele revela o Filho. Somente dizemos que Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 3. E o que o Espírito Santo recebeu de Jesus, ele anunciou aos discípulos. Está em João, capítulo 16, versículo 14. Depois da igreja primitiva do século I, nós veremos os primeiros cristãos interpretar a respeito da doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, ou paracletologia. E nós veremos nesta aula, nosso comentarista citou, sobre a literatura patrística, Então nós vamos ver o que era esta literatura. Os pais, eles assim eram chamados, eles sabiam menos sobre o Espírito Santo do que a igreja primitiva do século I. Literatura patrística é o nome dado à filosofia dos 3 primeiros séculos, elaborada pelos pais da igreja.
os primeiros teóricos. Consiste na elaboração das verdades da fé, do cristianismo e na sua defesa contra os ataques pagãos. Também o nosso comentarista, ele cita sobre os pais capadócios. Quem eram estes pais capadócios? Estes importantes pensadores cristãos gregos dominaram o cenário teológico na segunda metade do século IV e trabalharam juntos para tornar vitoriosa a fé nicena. Eles eram amigos de Atanásio. Os capadócios tomaram para si a tarefa de definir mais claramente a unidade e a diversidade existente no ser divino, inclusive a terminologia adequada para isto, ou seja, de que em Deus há três hipóstases, isto é, subsistências individuais ou pessoais, e apenas uma ousia ou essência divina. Todos os três viveram na Capadócia, na região da Ásia Menor, parte da moderna Turquia. Mas já em 381, a doutrina adquiriu um tom mais bíblico e ortodoxo. Na verdade, o Filho é homousios ao Pai, ou seja, Jesus Cristo tem o mesmo ser que Deus. Jesus, ele é o verdadeiro Deus. E estes três pais capadócios são eles: Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. E qual foi a importância, qual foi a relevância dos capadócios lá na metade do século IV? No aspecto positivo, desta doutrina dos capadócios, estes teólogos desempenharam um importante papel no reconhecimento da plena divindade do Espírito Santo. Eles não descobriram que o Espírito Santo era divino. Eles apenas estavam respondendo aos hereges que estavam levantando naquele século, porque a Trindade, a palavra não está escrito na Bíblia, mas nós podemos vê-la de Gênesis a Apocalipse, a presença de três pessoas em uma única divindade. Nós já falamos numa aula anterior que Atanásio ele apenas elucidou a Trindade, ele não descobriu a Trindade, e nem os capadócios, eles só elucidaram com mais eficiência, dando um passo decisivo para a declaração completa da doutrina da Trindade. A principal ênfase dos capadócios foi a defesa da unidade de Deus, um único Deus em três pessoas distintas. A única divindade, ela existe simultaneamente em três distintos modos de ser: Pai, Filho e Espírito Santo. E uma característica distintiva desta abordagem da Trindade é a prioridade atribuída ao Pai. Ele é a fonte ou a origem da Trindade, o fundamento de sua unidade. O ser do Pai é comunicado tanto ao Filho quanto ao Espírito de maneira distinta. O Filho é gerado do Pai e o Espírito procede ou emana do Pai. Respondendo à indagação de como uma só substância pode estar presente em três pessoas, os capadócios recorreram à relação entre o universal e o particular. O Concílio de Constantinopla, em 381, coroou de uma vez por todos os esforços de Atanásio e dos capadócios ao condenar todos os tipos de subordinacionismo, hierarquia. Muitos hereges diziam que na Trindade tinha hierarquia, que o Pai tem mais poder do que o Filho e que tem mais poder
do que o Espírito Santo. E nós sabemos que eles são um único Deus. E também condenou de uma vez por todas o sabelianismo. Era a ausência de distinções entre as pessoas. Nós já estudamos na aula passada, dentro da divindade. Não existe na Trindade um maior do que o outro. Eles também revisaram o credo de Nicéia, tornando mais claras certas expressões e acrescentando um terceiro artigo sobre o Espírito Santo e a Igreja. E este importante documento, ele ficou conhecido na história da Igreja como o Credo Niceno ou o Niceno Constantinopolitano. O Espírito Santo é Deus. São três pessoas em uma única divindade. Faz parte do nosso credo, faz parte da nossa fé. É a consubstancialidade da divindade. É do Espírito Santo que flui a vida e o poder de Deus. Está em Salmo 104, versículo 30. Está registrado nesta passagem que o Espírito Santo é o sopro de Deus. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: olha, vocês vão receber a virtude ou o poder, mas um poder concedido pelo Espírito Santo, para nós darmos testemunhos de Jesus Cristo. Nós vamos receber um poder para influenciar os outros a aceitar Cristo. Não um poder político. E esta capacidade de influenciar as pessoas, ela vem somente por intermédio do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele é demonstrado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A divindade do Espírito Santo, ela é revelada por toda a Escritura. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com Cristo revela a sua deidade, isto é, a sua divindade. Ele estava presente no batismo de Jesus, ele estava presente na fórmula batismal, quando Jesus ensinou, ele estava presente no mistério da encarnação de Cristo, quando o anjo falou com Maria e ele a avisou: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Está em Lucas capítulo 1, versículo 35. É ele que penetra as profundezas de Deus. É ele que revela os mistérios divinos. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. É ele que vivificou Jesus dentre os mortos. Cristo foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. É ele que regenera o pecador, é ele que convence, distribui os dons, dá a vida. Está em Ezequiel capítulo 37, versículo 14. No Salmo 33, versículo 6, fala que pela palavra de Deus foram feitos os céus e o exército deles foram feitos pelo Espírito de sua boca. O Espírito Santo, ele possui atributos divinos. Ele é eterno, está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele é onipresente, está no Salmo 139, versículo 7 ao 10. Ele é onisciente, está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele é denominado Senhor e Criador. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o 18. E Jó capítulo 26 e 13 e tantos outros que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Nós já falamos o que é personalidade do Espírito Santo e de todas as pessoas. E no aspecto psíquico,
A personalidade, ela consiste de intelecto, isto é, de inteligência. E o Espírito Santo, somente ele conhece as profundezas de Deus. Fala do seu intelecto. Também tem sensibilidade, isto é, afetividade. E o Espírito Santo, ele tem sensibilidade. Está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E somente pode ficar triste uma pessoa que é dotada de sentimentos. E também ele tem vontade, autodeterminação. O Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, ele reparte particularmente os dons a cada um como ele quer. Então, ele tem vontade. O Espírito Santo veio para estar conosco no lugar de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E somente uma pessoa pode ocupar o lugar de outra pessoa. Está registrado em João, capítulo 6, versículos 6 e 7. E em Atos, capítulo 10, versículo 19 e 20, você deve conhecer essa passagem do centurião de Cornélio. O Espírito Santo chama a si mesmo de eu, quando ele disse a Pedro que ele tinha enviado os criados de Cornélio até onde ele estava, em Jope. Ele diz: eu mesmo os enviei. São verdades bíblicas que transcendem a razão humana. E nós aceitamos tudo pela fé. A fé é o nosso combustível. A mente humana, ela não consegue definir a Trindade. Mas podemos dizer: Deus Pai é a plenitude da divindade indivisível. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. Jesus esteve aqui na terra, no nosso meio. E Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Está escrito no livro Verdades Pentecostais de Antônio Gilberto. O Pai criou o plano da salvação. Jesus Cristo veio, executou este plano. E o Espírito Santo está aqui, operando no nosso meio, para que nós possamos aceitar as verdades de Deus, para aceitar o plano da salvação, para aceitar este plano maravilhoso criado por Deus, o Criador de todas as coisas. O Espírito Santo, ele separou missionários, ele separou Paulo e Barnabé. Está em Atos, capítulo 13 e versículo 2. Ele também convida todos que quiserem a salvação para virem a Cristo. A última aparição do Espírito Santo na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito Santo, ele diz: vem. Quem quiser a salvação deve aceitar esse convite que o Espírito Santo faz para nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que esta lição possa realmente enriquecer as nossas vidas e que a nossa fé, ela seja alicerçada na palavra de Deus, nas verdades bíblicas, e assim nós possamos então refutar as heresias que se levantam desde o primeiro século da igreja na face da terra. Se você gostou dessa aula, dá um curtir, compartilhe este vídeo com outras pessoas, se inscreva no meu canal. Um forte abraço a todos vocês e que Deus continue nos abençoando e nos dando graça e sabedoria para continuarmos nesta obra tão maravilhosa, nesse ministério tão maravilhoso da Palavra de Deus. Que Deus te dê uma boa aula neste próximo domingo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir então. Um grande abraço para você.